Olá, meus irmãos, uma boa tarde para todos, um bom dia. Boa tarde também. Estamos aqui, né, continuando nossa leitura do livro Memórias de um Suicida. Vamos harmonizar o nosso ambiente com a leitura que a Júlia sempre tem feito para nós, do livro Maria, Maria, Mãe de Jesus, né? E começarmos o nosso estudo. Então, vamos harmonizar, né? Nos harmonizar com essa leitura, tá? E o texto é Maria, e ele nos diz assim: refúgio dos pecadores, consolação dos aflitos. Quantas mágoas, quantas dores tendes vós aliviado. Ó Mãe do crucificado, refúgio dos pecadores, quem ouve os nossos clamores, quem acode os nossos gritos, senão vós, olhos benditos, Senhora da piedade, vós chamada com verdade, consolação dos aflitos. Então, reunindo agora nossos sentimentos, os melhores sentimentos e pensamentos, pedindo a Maria, nossa Mãe Santíssima, a Jesus, ao nosso Mestre, a equipe de Dona Ivone, para nos ajudar na compreensão desse estudo que faremos agora. Então, pedimos a proteção de Ti, Senhor Jesus, e, acima de tudo, em nome de Deus, para que possamos dar por iniciado o estudo da tarde, te dizendo graças a Deus. Muito obrigada. Então, vamos começar agora, né, a narrar, né, a continuação dessa visita, né? Eles estão lá nas salas, né, naquele setor que é da modelagem dos corpos, né, que seguirão para a reencarnação. Então, o irmão Clemente está naquela ajuda lá para com eles, né, dando todas as informações necessárias. Apesar daquelas angústias, né, de toda aquela complicação, né, que eles estão ali, né, naquele trabalho, né, de verificar, né, como ficam realmente os corpos físicos, então o irmão Clemente fala assim para eles, né, dando aquele convite para que eles se aproximassem das mesas onde estavam os anatomistas, que eles estavam traçando os mapas de futuros envoltórios a serem modelados na carne pelo espírito culposo, prestes a reencarnar. Então, aqueles ali já eram modelagem de espíritos culposos, estavam prestes a reencarnar agora. Eram portadores, eram suicidas, portadores de débitos vultosos, né? E eles, antes de reencarnar, esses espíritos, eles tinham recebido corpos saudáveis. E agora eles estavam modelando seus corpos, né? Estava sendo modelado seus corpos já com algumas dificuldades por conta do suicídio, e ele diz, e com débitos vultosos. Esses espíritos, eles estavam no manicômio. Então, eram espíritos que eles iam verificar que tinham uma problemática muito grande das vibrações, que a gente sabe que, de acordo com a morte, né, com essa brutalidade do momento do suicídio, eles ficam dementados devido àquele próprio choque. Então, eles estavam se aproximando dessas mesas para ver, nesse caso, uma modelagem de um espírito suicida com grandes débitos para a reencarnação. E ele quis deixar bem claro que aqueles próprios espíritos tinham recebido corpos bons na reencarnação que eles se suicidaram. Quer falar alguma coisa, Selminha, seguindo daí? E aí ele fala aqui, né, que abusaram eles da magnífica saúde que possuíam, né, que isso aí é um bem inapreciável de que o homem desdenha, não é isso, Selma? Isso. E ignora essa bondade aí de Deus, né, que nos dá a condição de virmos para a carne
para aqui a gente trabalhar as nossas dificuldades em corpos saudáveis, né, Selma? Segue aí, por favor. Eles sempre aqui na espiritualidade, nossos irmãos, eles sempre enfatizam a questão de como nós, os seres humanos aqui encarnados, desdenhamos, no caso, que ele fala assim, ignoram mesmo assim, a importância, né, daquele diz aqui assim, ignoram que se trata de um auxílio divino que a solicitude do auxílio Altíssimo concede às criaturas. Quer dizer, nossos corpos também, nós temos que ter o cuidado com ele. Mas não é esse tipo de cuidado que a gente vê por aí, né? De pessoas fazendo, porque eu não gosto disso, eu quero aumentar o busto, eu quero ficar mais forte, e fazer tomar anabolizante para hipertrofia, desculpa, e se submeter a diversas cirurgias plásticas para ter um corpo perfeito. Não é disso que se trata, mas simplesmente do envoltório que é perfeito, né, e as pessoas não dão esse valor aos seus corpos. Ou elas ficam se submetendo o corpo a vários procedimentos desnecessários e também aqueles que acabam degradando com os excessos, que nós já comentamos também. Quer dizer, ninguém não presta atenção a essa questão, que tudo que nós temos aqui é um empréstimo que Deus nos concede, por misericórdia, por amor, para que tenhamos uma existência proveitosa. Ele nos dá condições de que nós possamos progredir em nossas existências, e nós deixamos isso, né, de lado e nos preocupamos com as coisas da matéria, infelizmente, não é, Júlia? Então, aí... E aí você vai descrever para a gente aqui, né, quando ele fala que os excessos de toda a natureza, e isso a gente vai, com esses excessos, lentamente destruindo o corpo físico. Aí você vai relatar aí para a gente quais são esses abusos que a gente vai, no decorrer da existência, fazendo lentamente, porque não é de uma forma brutal como o outro, que vai lá e se tira a vida, né? Mas é uma forma também de você prejudicar o seu próprio envoltório, né? É como eu falei, assim, a depredação existe, além dos excessos de cirurgias, né? É com o abuso do álcool, as inalações do fumo, né? Se intoxicar, né? Os vícios sexuais, né? As imoderações alimentares, né? Que chega a ser a gula, quer dizer, o excesso de querer comer, né? Também acaba fazendo alterações gástricas, né, que acaba acarretando problemas digestivos muito sérios, né? E ainda que ele fala assim, ainda, né, não satisfeito com esses desrespeitos de si mesmo, então, incapazes de suportar as consequências de tanta intemperança, isto é, um câncer, muitas vezes, tuberculose torturante, uma úlcera, neurastenia, um desvio mental, alucinações produzidas pelo o estado, né, péssimo do sistema nervoso, né, e aí causando hipocondria, enfermidades físicas, mentais e morais. Quer dizer, isso tudo ainda decorrência de todos esses excessos. E aí, diante de tudo isso, a criatura vai, né, e acaba se suicidando, porque não consegue lidar com todos esses desajustes dos seus corpos. Hein, Selma? Ele ainda fala aqui, né, que esses excessos que lentamente você vai fazendo, né, que na realidade às vezes nem se percebe que tá se suicidando, porque ele fala aqui, né, só por si responderia por um autêntico gesto de suicídio. Tudo isso que lentamente você vai fazendo desses excessos. Só isso já responderia por um gesto de um suicídio, que é aquele que a gente viu lá atrás, né? Quando é aquele suicídio involuntário, né? Que ele, na realidade, não sabe nem que se matou, né? Mas é como o André Luiz chegou lá e eles chamavam ele de um suicida, né? Ou, se não,
né, através desses excessos, né, contrai certas doenças por conta desses excessos, e quando não, que ele diz aqui, empunhando contra si próprios armas homicidas, quer dizer, qualquer tipo de arma que vá de chocar e tirar esse corpo físico, né? Porque a gente sabe que vai tirar o corpo, mas o espírito vai continuar vivo, né? Então, aqui é uma forma que ele está abrindo um parênteses para a nossa reflexão, nada que a gente já não tenha dito em outras lives, né? Mas é sempre bom a gente rememorar, por isso que ele traz novamente essas questões, porque são questões que às vezes passam despercebido por nós ainda encarnados, né? E aí ele fala, eis todavia o resultado de que se apavoram. Quer dizer, e na realidade você vai se apavorar porque você vai estar de encontro com o que você fez, as respostas ao que você deu, né? Aí ele diz, não morreram, porque o verdadeiro ser não era aquele santuário destruído, que é o corpo, mas a individualidade que nele habitava. E agora, arrependidos, excruciados pela inalienável dor dos remorsos e convencidos do erro que praticaram, voltam ao teatro dos desatinos cometidos, né? que é o teatro, é a terra, animando argilas corporais, não mais idênticas às destruídas, por sua espontânea vontade. Porque a gente não é obrigado, né, a nada desses destemperos. Né? Nós, como a Selma falou, por vaidade, né? ou mesmo pelo próprio vício, né? Você vai se entrando nessa roda, e quando você se apercebe, eu acho que nem isso, você está envolvida numa situação que terá realmente ajuda se você for buscá-la. Mas muitas das vezes a pessoa não vai nem percebendo o tamanho de encrenca que já está na situação. Por isso que ele diz que é espontânea vontade, mães apropriadas ao gênio de expiação que criaram, com a consequência natural das mesmas infrações. Então, os corpos que eles vão ver modelados é de acordo, né, com a consequência natural dos atos que eles fizeram. Quer dizer, é o famoso causa e efeito. Né? Eles vão ter agora corpos não mais perfeitos pelos próprios desatinos. Aí a gente já falou de todos eles que poderia causar esses corpos defeituosos. E agora a Selminha vai mostrar para a gente como é que eles ali, né, reunidos ali, né, junto àquela mesa, aquele pessoal todo ali, como é que eles estavam se sentindo, né, Selma? Complicado, né? Pois é, imagina, eu aqui não estou na situação deles, já causa uma certa angústia, imagina. Eles ali ficaram, como o Camilo descreve, né, aflitos e profundamente melancólicos, né, porque diante de todo aquele ambiente, né, que eles estavam em volta, vendo os corpos ali perfeitos, depois os corpos mutilados, né, devido às expiações que eles teriam que passar, né, e isso causou um certo mal-estar neles, né, que ele diz até assim, acovardando-nos até a ansiedade. Entretanto, esse sentimento para eles era tão, vamos dizer assim, vulgar, como ele descreve, né, essa apreensão e angústia, porque era algo que eles estavam constantemente sentindo quando estavam no Vale Sinistro, que para eles vamos dizer assim, deixou aquilo ali para eles passou assim sem eles sentiam, mas não fica assim, olha, estou passando mal. Não, para eles aquilo ali ficou não tinha queixas, porque eles já estavam acostumados, vamos dizer assim, com esses tipos de sentimentos. Mas aquela situação os deixou realmente muito apavorados, né? Quer dizer, é aquela realidade de quem está no início da fila para reencarnar, né? Que começa a sentir as angústias de fato, né? Enquanto a gente está lá no final da fila, está todo mundo alegrinho, oba, vamos lá. Quando chega, você vê de fato que o momento é aquele, é um momento em que muitos se acovardam mesmo, né? Imagina. Então, isso os deixou assim, muito pensativos até, ficaram na deles, né?
Hein, Selma? Oi, Júlia. Hein? E só que o porém é que eles ainda não estão ali naquele momento para reencarnar, eles estão vendo Só? os corpos dos outros que já estão prestes a reencarnar, e eles já estão ali naquela angústia, apesar de ser um sentimento, como você está falando, que eles já tinham o costume de sentir, eles não se queixavam, mas aí nesse momento eles ficaram muito o quê? Pensativos, porque isso vai chegar também o meu momento, né? Exatamente. Por isso que a fila vai estar andando, né? Exatamente. Então, o que acontece? O irmão Clemente, ele, como continuando explicando a eles, ele falou que a irmã Celestina já tinha dado um adiantamento de tudo, todo o processo, não é? Então, ele apenas diz aqui o seguinte, como ele falou assim, ele mesmo diz que como a irmã Celestina já tinha passado todo esse, como seria essa internação lá no departamento, ele só apenas enfatizou que os responsáveis por esses irmãos, né, que iriam reencarnar, os réplitos, enquanto durasse a existência deles na Terra, né, a existência planetária ali, né, eles iriam sempre estar assistidos nos momentos difíceis, enxugando as suas lágrimas nos momentos culminantes, insuflando novos ânimos nos corações, né? Com sugestões benéficas. E ele fala sempre colocando os bons conselhos, suas gestões para minimizar as aflições, né? E zelando sempre pela saúde deles, né? Pela condição física necessária, a permanência deles ali na vida terrestre, né? Vigiando, ele fala, vigiando para que não agravem as provações, né? Eles dizem até que, dadas as condições egoísticas que a sociedade terrena mantém, né? Então, tudo isso é colocado para eles, o apoio, vamos dizer assim, que eles dão para que eles possam suportar todas aquelas provações e dificuldades, principalmente as dificuldades físicas, que podem agravar muito o estado deprimente que eles podem encontrar, não é? Então, e ele ainda, mas aqui ele fala assim, somente encerraremos tão vasta com espinhosa missão quando cessada a vossa expiação reparadora do ato do suicídio. Cortamos os liames fluídicos que vos ligarem ao fardo, tornado naturalmente cadáver, né? E vos reconduzirmos para aqui, encaminhando-vos ao departamento, que é o de recolhimento, do qual vos recebemos, e o qual, por sua vez, aguardará ordens do templo, a fim de encaminhar-vos a locais novos, que por direitos e afinidades vos convierem. Ou seja, eles suportando todas essas questões que foram impostas por eles próprios devido ao suicídio, eles passando por todas essas provações, cumprindo o tempo deles de existência ali na Terra, com as dificuldades todas que eles causaram a si próprios, então, eles voltam para o departamento, como nós já sabemos, porque eles são suicidas e eles voltam àquele departamento. Mas com uma diferença, eles foram aprovados, digamos assim, na escola, né? Eles conseguiram passar por aquela situação. Então, eles não mais serão residentes do Hospital de Maria, ali da colônia de Maria de Nazaré, mas ficam ali aguardando novas instruções e para eles serem encaminhados às colônias, né, que ele fala aqui, que por direito se afinizem a eles, né, por questões de afinidade, de evolução, que as colônias também são separadas assim, nós sabemos, não é? As colônias elas estão preparadas para receber determinados tipos de espíritos, né? Não sei, é o que eu vou falar, talvez, né? Talvez tenham colônias até próprias para receber esses irmãos que já saíram do suicídio e estão nessa transição. Pode até ter, não sei até o momento aqui se existe, né? Então, quer dizer, como nós sabemos que tem as colônias por estado de evolução, de aperfeiçoamento do espírito, deve ter possivelmente umas colônias assim, ou pelas afinidades que cada um tem, né?
Então, ele diz aqui, mas jamais o retorno ao campo físico material se efetivará a contragosto. Interessante bem isso, não é, Júlia? Ele diz aqui que jamais um espírito é forçado a reencarnar, né? O que acontece é que ele fala assim, pode-se dilatar a permanência nessa colônia por longo tempo, né? Porque a vontade, né, deles, né, de permanecer é respeitada. Mas ele diz, não reencarnareis contra a sua vontade. Porém, né, mas ele diz assim, a lei soberana, ele diz assim, nem mesmo a lei soberana constranger-vos-á a novas tentativas na Terra, né? Por enquanto, dos seus mais sublimes dispositivos que nos impulsiona a aquisição de honrosos méritos é justamente não impor o cumprimento do dever a quem quer que seja, senão facultar a todos possibilidades de voluntariamente observá-lo. O mais que faremos é aconselhar-vos, procurando convencer-vos ao renascimento por meio do raciocínio e do exame dos fatos. Nós já tivemos algumas demonstrações de como esses aconselhamentos, não é? E que eles fazem com os irmãos, pela necessidade. Não pode obrigar, mas tem que convencê-los, como fizeram com aquelas irmãs que não queriam aceitar os espíritos, os irmãos que estavam aquelas irmãs que estavam, né, em desdobramento para aceitar os irmãozinhos que estavam nos manicômios. Oi, Júlia, fala. Congelou um pouquinho aí, tá? Aí você vai repetir aí para não ficar dúvida, né? Porque, como você estava dizendo, a lei ela não vai obrigar, né, nem vai constranger ninguém a reencarnar, né? Mas é como você falou, aí deu esse probleminha aí. Mas existe um jeito aí você disse, a gente tem um exemplo, que aí você vai dar o exemplo daquelas irmãs, né, que vão ser mães dos suicidas do manicômio. Exatamente. Conta aí para mostrar como é que essa lei é. Então, eles convenceram elas através do quê? Dos fatos, da realidade que elas estavam tentando esconder delas próprias, né? Quer dizer, a necessidade de reencarnar existe para todos. Então, não pode simplesmente assim, não quero, eu tenho medo e não vou. Tudo bem, vamos respeitar a vontade, mas é necessário. Então, eles vão sempre assim, aconselhando, convencendo, né? Aí ele fala aqui, por meio do raciocínio e do exame dos fatos. Então, o fato é, você foi suicida, você tem muitos débitos a resgatar, já cumpriu na sua questão de suicida, agora você tem que seguir na sua condição de devedor ainda, de pessoa que ainda precisa se melhorar. Você deixou débito com outros pendentes, porque a gente sabe que o suicídio não prejudica só a si próprio, só o suicida, mas há N pessoas à sua volta que também estão comprometidas, ficam comprometidas com as decisões desse suicídio, né? Então, tudo isso é chamado. Oi, Júlia. Quando ele fala aqui, né, dessa lei, né, que é essa lei soberana, a gente sabe que a lei de Deus é uma lei de justiça, de amor, né, e de caridade. Então, quer dizer, vai ajudá-los, né, com o distanciamento da reencarnação por um período. Mas chega um momento que isso vai ter que ser visto. Então, a lei é justa, né, de amor, mas de caridade, mas chega um momento que há necessidade do retorno, né? Então eles vão aconselhar, vão animar, vão através como a senhora falou, do raciocínio, dos exames dos fatos e tal. Mas tem muitos outros, como a Selminha vai ver agora aqui para a gente, né? Que geralmente tem suicidas que pedem até para vir mais rápido, né? E aí a Selminha vai mostrar. Porque a questão aqui que geralmente ele fala aqui que, né, o suicida ele se vê em condições tão precárias do físico astral dele,
porque ele já veio de uma encarnação expiatória para reparar a sua condição né, físico-astral. Falando aqui dos irmãos do manicômio, né? Então, quando eles voltam, eles querem novamente aquela condição de suicida. Quando eles passam com mérito lá do suicídio, mas ainda existe a condição físico-astral precária, que em muitas ocasiões, não estou dizendo que são todas, nós já falamos aqui, há casos e casos. Ele fica tão comprometido no físico-astral pelo processo mesmo do suicídio, que ele mesmo pede para reencarnar, para ter uma oportunidade de ser mais saudável e desempenhar melhor os seus recursos, né, da Terra, né? Ele diz aqui assim... Selma? Oi. E a gente aqui pode até fazer um comentário em cima desse geralmente, né? O suicida pede para voltar, né? Como a gente viu uns capítulos anteriores do Mário Sobral, porque ele está tão angustiado com aquela problemática dele, principalmente da Eulina, que ele quer voltar, né? E ele já se vê até sem as mãos. Então, quer dizer, como tem muitos que ficam naquela retaguarda querendo adiar, muitos, como o Mário, têm vontade de voltar logo. Mas, porém, também a espiritualidade analisa cada caso, porque se voltar de qualquer jeito, né, sem um preparo, o que vai acontecer? Vai possibilitar uma reencarnação fracassada. E o objetivo não é esse. O objetivo é voltar em condições de acertar. Como para todos nós, independente de suicídio ou não, mas eles muito mais, porque eles já trazem essa carga, né, do suicídio, né? Aí a Selminha vai mostrar aí para a gente, mais à frente, né, falando aí do que o irmão Clemente vai agora mostrar essa modelagem mesmo, né? Isso, do nosso irmão Vicente, não é? Então, ele coloca que, enquanto eles estavam naquela caminhando, observando tudo, eles observaram aqui os mapas, né, que estavam nas mãos dos discípulos, né? Ele ofereceu esse mapa para os visitantes para que eles observassem. Então, ele viu aqui eram esboços, né, para o futuro. Então, tinha uma miniatura, as miniaturas encomendadas para a encarnação próxima. Eu vou até ler isso aqui. Ao passo que as estátuas em tamanhos natural eram o que, em verdade, deveriam estar em atividade, porque representavam a configuração carnal aniquilada pelo suicídio. A estátua em tamanho natural seria a que deveria ser, né? E eles tinham as miniaturas, que era da próxima encarnação. Então, ele fala assim, tomando das miniaturas, observamos não se encontrarem nelas desenhados sequer as cópias daquelas estátuas, né? Mas figuras esquálidas, torturadas por sintomas impressionantes de funda amargura interior, caricaturas assinaladas por indicações de enfermidades atrozes, tais como paralisia, cegueira e demência, e etc., que tanto afligem as criaturas em todas as classes sociais terrenas. Então, fez-no caminhar com ele até um dos clássicos modelos que se viam ao longo da galeria das estátuas, e explicava com uma certa tristeza até, né? E com assombro, né? Sobre a placa de um pedestal, uma curiosa indicação: Vicente de Siqueira Forte, estava escrito lá, um nome fictício, tá bom? Então, Júlia, quer falar alguma coisa, comentar sobre... Quero sim, porque quando eles estavam se aproximando ali, né, para ver se, como a Selma falou, né, essa estátua perfeita, porque seria aquele corpo que foi dado, né, como misericórdia de reencarnar, e eles tiraram a sua vida através do suicídio. Então, tá ali, olha como era, olha, tudo bonitinho, arrumadinho. Aí a miniatura já está
do jeito que ela vai reencarnar, como a Selminha falou, em figuras esquálidas, torturadas, assinalando as enfermidades atrozes e tudo. O que acontece? A gente não vai esquecer que essa exemplificação ali é dos internos do manicômio, que eles são excessivamente prejudicados sob pressão vibratória limitadíssima. Reencarnarão sob os imperativos da lei, mas igualmente assistidos pela paternal solicitude, que é de Deus, que é do Pai, né? De misericórdia. Quer dizer, eles não têm condição de modelar em seus corpos, como Camilo vai ter essa possibilidade e alguns outros. Mas sim, esses dementados têm um auxílio, como a Selma já falou também outras vezes, desses paternais amigos espirituais, né? Então, quer dizer, aí ele está mostrando, aqui tem um corpo perfeito, como era, olha como vai ficar. E essa miniatura chocou eles, porque eles viam ali, na realidade, o que eles escutavam, né, Selma? Só que naquele momento eles estão vendo como vai ficar realmente esse corpo físico, né? E aí, como a Selminha falou, eles quiseram dar o exemplo. Aí chegou nessa miniatura, né, nessa modelagem futura, e ela tinha uma plaquinha ao lado mostrando de quem era aquele futuro corpo, né? Aí a Selminha já leu aí o nome dele, mas aí aqui no rodapé do livro diz que esse nome é fictício. Qualquer semelhança será mera coincidência. Aí agora a Selma vai ler nessa plaquinha o que eles leram e por que esses impactos todos, né, Selma? Lê aí, por favor. Eles falam o nome, ele diz aqui, reencarnado em 10 de outubro de 1868, deveria retornar ao lar espiritual aos 74 anos, ou seja, pelo ano de 1942. Quer dizer, ele era para estar encarnado ainda, né, pelo tempo que eles estão ali. Suicidou-se na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, no ano de 1897, atirando-se à frente de um comboio de estrada de ferro, contando 29 anos. Aí o irmão Clemente fala, vede esta miniatura, pois assim alterada, reproduz o estado mental e vibratório a que se reduziu Vicente, com o desesperado gesto que praticou. Foi extraída do próprio estado atual de seu físico astral. Quer dizer, a estatuazinha dele, miniatura, devia estar completamente deformada, né? Porque passou pelos trilhos de um trem. Ele, quer dizer, é assim que ele se vê, né? O Vicente. Ele diz aqui que o pobre Vicente, como tantos outros, é obrigado a retomar o corpo carnal, nascer de novo, a fim de completar o tempo que lhe faltava para o compromisso da existência que destruiu. É necessário que ele encarne com apenas 9 anos de estada no invisível. Ele ficou ali somente 9 anos, ele está dizendo, né? Mas ele tem que reencarnar rapidamente. Tão grave foi o choque vibrado em sua organização astral que, a fim de lograr compreensão que lhe permita progresso razoável, será preciso a permanência na carne única terapêutica, bastante eficaz para reconduzi-lo ao estado de alívio. Lembrando aqui, ele tinha que viver até os 74, ele desencarnou aos 29 anos, repleto de fluido, né? de princípio vital, né? O princípio vital dele estava a todo vapor, 29 anos, na flor da idade. Então, quer dizer, a perturbação dele era muito grande, até por causa do excesso desse princípio vital que o espírito carrega. Então, ele falou, por isso que ele diz que é a urgência de reencarná-lo, né? Porque o estado de perturbação dele era muito grave, justamente por causa da idade dele. E o estado, né, do suicídio dele também, não é? Oi, Júlia, fala. A gente não vai esquecer, como já foi comentado em outros momentos, que o suicídio pelas rodas de um trem, onde o corpo físico fica todo triturado, isso impacta muito
nessa vibração. Por isso que ele fala que foi um choque vibrado em sua organização astral, né? E esse choque que faz com que ele fique naquela condição de demência, né? Que ele não tem condição de atinar. É um sofrimento tão grande que a gente vai lembrar daquele que foi trazido no grupo espírita do Brasil para fazer a incorporação na médium, para que ele conseguisse entender que não tinha mais o corpo destroçado, não estava assim. Mentalmente ele está assim, né? Mas o físico astral não está assim. Ele está, por conta dessa vibração e dessa demência, ele não consegue entender que aquilo era um corpo e já ficou na carne, né? Já ficou no plano físico, né? Então, para organizar essa parte mental, por isso que ele disse que ele vai ficar somente 9 anos, porque não tem mais como tentar ajudá-lo, porque essa vibração pesada, esse choque, ele tem que se harmonizar. E de que forma? E ele diz aqui mais abaixo no texto, né? Com uma saúde debilitada, né? Renascerá enfermo, presa de males atrozes, né? São males que não tem condição deles reencarnarem saudáveis, mesmo que os pais, esses pais possam ser pais saudáveis, eles vão ter esses filhos comprometidos por conta desse processo do suicídio, né? Quer dizer, é uma benesse voltar, mas não tem como voltar com o corpo perfeito. Por isso essa miniatura era complicada, né? Tinha uma vibração complicada, porque era assim que ele se encontrava naquele momento na espiritualidade, o Vicente, né? Aí aqui ele começa a falar várias situações que pode renascer, paralítico, débil mental, tuberculoso, enfim, né? Mas isso corresponde à dificuldade que ele se comprometeu, não é isso, Selma? Exatamente. Ele, no caso, ele vai nascer enfermo, de maus terríveis, irremediáveis, e ainda psiquicamente também perturbado, né? Que é por causa das vibrações anormais que causou a ele, né? Que vai impedir com que ele tenha boa saúde, mesmo como a Júlia disse, mesmo que seus pais tenham uma composição, né? As composições dele sejam normais, né? Ele se expressa em saúde, tudo, mas o filho não vai herdar isso dos pais. Possivelmente ele será paralítico ou débil mental, ou ainda tuberculoso. É interessante que aí Camilo faz novamente a pergunta, né? Nós temos que compreender as perguntas de Camilo, né, devido à sua pouco conhecimento espiritual, né, digamos assim, né, de todos eles ali, né, ainda estavam muito assim ligados a dogmas religiosos, né? Então ele pergunta que assim, não poderia o desgraçado demorar-se ainda no manicômio até que, de qualquer forma, se minorasse tão lamentável estado de coisas, a fim de se não expor a situações tão dramáticas e dolorosas no plano da reencarnação? Ele ainda vê isso como se fosse um castigo, né? Imposto pelo plano espiritual, né? Que não é. E o nosso irmão Clemente, ele faz um discurso aqui assim que faz com que todos se calem, né? Diante de irrefutável questão. Ele diz assim, absolutamente não. Não conviria aos seus interesses espirituais semelhantes delongas, né? Seria demasiadamente longo e doloroso o processo. Ele não possui nem poderá adquirir percepção para a vida espiritual. Quer dizer, o estado dele, ele está assim, vamos dizer assim, sabe aquele? Lembra daquele que nós fizemos uma explicação daquele que está lá, como se ele estivesse lá enterradinho e tem uma visão muito parcial do que acontece, não é? Nós já falamos disso. Esse irmão, acho que nem isso ele tinha consciência, porque ele foi muito jovem, ele tinha muito princípio vital. E a lei do suicídio jovem e repleto de princípio vital, ele ainda se jogou nas rodas de um trem, piorando ainda mais o seu tipo de suicídio, agravou o estado dele, né? Então, ele fala isso.
que não tem proveito. É aqueles irmãozinhos do manicômio, né, que eles tentam ajudá-los, mas que muitas das vezes não tem progresso. Ele está, esse Vicente, ele está nessa categoria, não tem mais o que fazer por ele. Ele diz aqui, cumpre-lhe refazer-se contato das forças vitais que com o suicídio se dispersaram indevidamente pelo seu físico astral. Né? Ele precisa ajustar as poderosas afinidades químico-magnéticas psíquicas, dando em resultado esse tenebroso efeito. Né? Desculpa. Esta inqualificável intoxicação perispirítica e mental, não prevista por lei, quer dizer, ele, vamos dizer, se intoxicou, né? Ele fala da químico-magnética psíquica, né? Ele se intoxicou disso, né? É uma intoxicação perispirítica, né? Não prevista por lei, mas realizável por aquele que se dissociou das leis mentais e morais que se inclinam para a verdadeira ideia de Deus. Mas Camilo ainda continua aqui insistindo, né? Mas, Selminha, Oi, Júlia, deixa eu fala. fazer um comentário aqui dessa parte aí que ele fala desse suicídio, né? Quando ele fala aqui, né? Cumpre-lhe refazer-se ao contato das forças vitais que com o suicídio se dispersaram indevidamente. É isso que a Selma falou, né? Ele tinha uma programação reencarnatória para desencarnação já idoso, com 74 anos. E naquela época, 74 anos era bem idoso. Já não acontece agora com a gente, né? Que a gente sabe que 74 anos a pessoa ainda está com muito vigor, mas naquela época, 74 anos era considerado já idoso, né? E ele estava com essa programação. Então, com essa situação desse impacto, como a Selma falou, com as rodas do trem, fez com que ele se desarmonizasse mentalmente também por conta desse impacto. Quer dizer, tem toda essa carga fluídica e, além do mais, comprometeu-se a sua parte mental. Quando ele diz, né, que isso não está previsto na lei. Lógico que não está previsto, porque a lei nos dá o benefício da reencarnação para que a gente possa vir aqui e cumprir o tempo determinado. Não é sair pelas portas do suicídio. Então, esse comprometimento é dele com a lei, né? E isso não está previsto que isso vai acontecer, né? Porque ninguém nasce para se matar. Não é isso, Selma? Exatamente. Aí agora a Selminha vai mostrar que o Camilo, volta e meia, faz as perguntas, né? E essas perguntas que Camilo faz aqui são muito angustiosas, porque é o que eu falo, é aquela ansiedade toda que atingiu a eles, com toda essa evidência, deixou ele muito angustiado. Então, ele faz assim, são perguntas bem angustiosas, veja bem. Ele fala aqui. Mas, meu ilustre irmão, semelhante estado de coisas positivará o elevado padrão da justiça celeste, em a qual tanta esperança depositávamos, considerando que há pouco afirmaste, isto é, que o supremo amor do Pai Altíssimo acompanharia esses desgraçados em seus renascimentos expiatórios, que digo eu, acompanharia a mim, a Belarmino, a Mário, a João, pois também estamos acorrentados a esta falange infortunada? Existirá misericórdia no consentir a providência este acúmulo de desgraças quando, infelizes que somos, se nos perdemos nos brenhais do suicídio, foi porque múltiplas desventuras já nos infelicitavam a existência? Ele diz aqui muito angustioso mesmo, né? Essa recuperação está demorada aqui da minha garganta. Hein, Selma? Deixa eu seguir aqui um bocadinho. Aí ele fez todos esses questionamentos a Clemente, porque ele disse assim, poxa, a gente quando reencarnou, já reencarnou e teve aquelas problemáticas todas, por isso que a gente saiu pela porta do suicídio. E agora a gente ainda vai voltar com mais complicação, como é que vai ser? Que
Que providência é essa divina que, né, que vai nos dar essa condição de voltar complicado? Né? Aí o irmão Clemente, né, ele fala aqui bem legal que ele fala, não levando meus protestos em consideração. Por quê? Porque o irmão Clemente via, né, como crianças, né, rebeldes, né, fazendo manha, mas que no fundo não sabe, né, o que está fazendo. Então, ele nem considerou essas perguntas assim, né, complicadas do Camilo. E aí o irmão Clemente fala assim: esqueceste, meu amigo, de que o universo todo está submetido à lei imutável e harmoniosa, as quais nos cumpre procurar conhecer e respeitar? Por que tanto se descuram os homens encarnados quanto ao dever de a si mesmo estudarem, a fim de melhor se conhecerem, procurando respeitarem-se, dando a si mesmo o valor que merece, como criação divina que são? Quer dizer, então ele começa a dizer por que os homens, quando estão encarnados, não tratam de se conhecer, né? Como o conhece-te a ti mesmo, né? E cumprir seus deveres como um ser encarnado que está na carne para progredir. Que a oportunidade da reencarnação não é para passeio, é para que a gente possa cumprir nossas missões, cada um com a missão que venha, né? Grande ou pequena, não importa. Temos algo a fazer aqui na carne. Então, ele diz, quanto ao dever de a si mesmo estudarem, para saber o porquê, né, de estar aqui na carne. Então, e aí ele diz, as leis de Deus, estabeleceu a Deus leis harmoniosas, imutáveis e perfeitas. E essas leis a gente tem que cumprir. A gente só é infeliz, como diz lá no Livro dos Espíritos, a gente só é infeliz porque delas a gente se afasta. Aí torna pesado a permanência na carne, porque a gente é rebelde contra a lei de Deus, né? Uhum. Mas aqui o irmão Clemente ainda vem fazendo uma explicação. A reencarnação para Vicente, tal como se acha ele, e tal como será ela, é a medicamentação apropriada para o caso. Reencarnado continuará albergado em nosso instituto. Quer dizer, a medicação, qual é a medicação que a gente pode dar para ele, já que ele está enfermo, naquelas condições todas, né, vibratórias, né? É a reencarnação, não é isso, Selma? Através do novo corpo, né? E aí a Selminha vai mostrar para a gente aqui o que o irmão Clemente vai falando, como é que é essa assistência, como é que como vai ter espíritos abnegados para que ele dê certo, não é isso, Selma? Exato. Ele até diz aqui que a lei, ela impele a reencarnação até para dar um alívio ao suicida, não é? Porque quando eles pensam que é um castigo, na verdade, é para realmente aliviar a condição do espírito que está em perturbação, não é? Está em sofrimento. Então, aqui, ó, eles são assistidos pelos médicos e psiquistas, além de vigilância exercida pela direção do departamento hospitalar, do departamento da reencarnação, da direção geral do templo, assim como pelos assistentes missionários nomeados pelo alto. Olha, tanto de espíritos de apoio um irmão, né? Nós recebemos quando encarnamos, não é? E esses suicidas ainda mais, porque eles ainda recebem a assistência do departamento hospitalar deles, lá que eles se encontram. Quer dizer, nós nunca estamos desamparados mesmos. Aqui só vem a confirmar isso, né? Há pelo menos no mínimo, 6 aqui ajudando a eles. Quer dizer, são 6 espíritos de maior elevação para ajudar um irmão aqui na Terra, pelo menos, tá? Ele diz, continua aqui, essa reencarnação que vos parece horrorizar será como intervenção cirúrgica, melindrosa, medida drástica, prevista pela grande lei para reação do melhor
sobre o inferior, mas que proporcionará alívio e cura, reerguimento das forças vibratórias, desentorpecimento das faculdades contundidas pelo traumatismo atroz. Então, se há amor e misericórdia para o grande pecador, né? Desculpa, eu me perdi. Vamos voltar. Se há amor e misericórdia em permitir a lei o retorno à arena carnal na condição atual, ele faz essa pergunta aqui, né? Que enquanto Camilo acha que era um castigo, ele está perguntando, ele está dizendo aqui, há amor, né? Então, como ousais conceber maior soma de tolerância, de amparo, de misericórdia do que essa, de conceder o Altíssimo novos ensejos para o grande pecador? Reerguer-se do báratro em que se despenhou, né? Reerguer-se honrosamente sob a tutela do meigo nazareno, quer dizer, de Jesus, e à custa dos esforços próprios da nobre edificante, do dever fielmente cumprido. Porventura estará ele destituído dos direitos de criatura de Deus? Oi, Júlia. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente trazer o que o irmão Clemente fala aqui, né? Porque quando ele está indo na resposta daquela pergunta, né? Que ele não levou em consideração, mas ele quer que eles tenham isso bem resolvido na consciência, né? Então, o que ele fala, né? Que há necessidade dessa reencarnação complicada aos olhos dele, mas que está na grande lei o melhor que é isso para eles. Aí ele diz, agora, eles vão estar sob a tutela do meigo nazareno, né? Na tutela de Jesus, junto todos esses amigos espirituais que vão velar por essa reencarnação, mas à custa dos esforços próprios. Quer dizer, não vai deixar dele atuar em querer se melhorar. Você vai ter toda a ajuda necessária de Jesus, desses emissários, desses amigos espirituais, de tudo isso eles vão ter ajuda, né? Mas à custa dos próprios esforços, né? Na nobreza edificante do dever fielmente cumprido. Quer dizer, o que você deixou para trás naquela outra, você agora vai cumprir com seus deveres, os deveres com a lei, que é uma lei de justiça, de amor e de caridade, né? Exatamente. Como ele fala aqui, porventura estará ele destituído dos direitos de criatura de Deus, de espírito em marcha evolutiva para a glória da vida imortal? Não lhe estão sendo, ao contrário, conferidas oportunidades preciosas? Exatamente. Com a reencarnação? Quer dizer, então vamos mudar o foco, que ele quis dizer, vamos mudar esse foco desse olhar, ainda muito pequeno, vamos dizer assim, que só está vendo negatividade, compromissos que não deveria ser daquela maneira, porque a gente sempre tem aquele jeito de achar que, se não é do nosso jeito, o jeito está errado. E a gente sabe que não é dessa forma. Então, ele diz, vamos ver aqui oportunidades preciosas dessa reencarnação, mesmo que ele venha com essas dificuldades, como está ali anotado naquela miniatura, né? Aí ele ainda diz aqui, se ele sofre, de quem foi a responsabilidade? Não é, aliás, o sofrimento lição magnificente que acumula sabedoria através da experiência? Aí ele fez essa pergunta, né? Não é? Porque se ele sofre por quê? Porque ele foi responsável. Não é isso, Selma? Exato. Aí agora a Selminha vai mostrar para a gente aí
né, outras situações dessas conclusões do irmão Clemente. Inclusive, né, Júlia, essas aqui são lições que nós podemos ver no Livro dos Espíritos, não é? Pergunta 621, vocês vão ver que aí está sendo esclarecido esses questionamentos aqui. Ele ainda fala aqui, ó, o irmão Clemente diz aqui: quem na Terra ignora que o suicídio é infração que não se deve cometer por ser contrária à natureza e à lei e ao amor de Deus? Na Terra, as religiões, a razão, o sentimento, o senso, a honra, tudo o reprova e condena. É verdade, qualquer que seja, né? Independente da religião, do credo, o suicídio é sempre condenável em qualquer vertente. Aí está, por quê? O pressentimento, a intuição que o bom senso tem da deplorável situação a que se reduz a alma de um suicida. Hein, Selma? E por isso que você está dizendo aí dessa questão do Livro dos Espíritos, a questão 621, porque nessa pergunta o Kardec fez essa questão para os espíritos responder, né? Quando Kardec fez assim: onde está escrita a lei de Deus? Aí os espíritos responderam a Kardec: na consciência. Então, se a lei divina está na nossa consciência, a gente traz dentro de nós a consciência da preservação da vida, dessa lei de amor, de justiça, lei de caridade. Então, por isso que ele diz que quem na Terra ignora que o suicídio é infração? Em qualquer segmento, independente do espiritismo ou não, isso é contra as leis de Deus? Por quê? Porque nós temos isso dentro de nós, na nossa consciência, quando se a lei de Deus está em nós, né? Então, por isso que ele reprova e condena. Por quê? Qualquer religião, qualquer segmento, por quê? Porque isso não é uma lei de amor e de Deus. Está indo contra, né? Está indo contra essa lei de justiça, que é a lei de Deus. Se a gente reencarna e tem as nossas dificuldades, essas dificuldades, né, a gente tem que trabalhar essas dificuldades, porque ajuda, como a Selma falou, não nos falta, para que a gente possa vencer as nossas dificuldades. Né? A gente vai ter sempre amigos encarnados, pessoas que velam por nós aqui, e na espiritualidade, muitos amigos espirituais que estão torcendo para que a gente dê certo. Né, Selma? Exatamente. E ele finaliza aqui assim: Vicente, como vedes, a lei otorgara o sagrado direito de existir sobre a terra, animando um envoltório físico material perfeito, como este modelo que aqui se encontra nesse pedestal. Que fez ele desse corpo, porém? Rejeitou, espezinhou, atirou brutalmente à destruição, tão desrespeitosamente como se o atirasse de retorno à face do próprio Deus. O insulto à lei, porém, muito caro lhe há de custar. Expiará as consequências naturais do ato, reparará os desastres ocasionados a si mesmo como ao outrem. Se alguém, além dele, foi prejudicado, como ao trem, se alguém, além dele, foi prejudicado. Ponto, né? Quer dizer, ele ainda vai ter que reparar os desastres ocasionados a outro, como a si próprio. Né? Que a gente fala aqui, né? O suicídio nunca é a si próprio, ele sempre acaba acarretando outros prejuízos a outras pessoas, é um efeito dominó. Ele amargará sacrifícios e lágrimas, herança lógica do desatino praticado, até que consiga forças vibratórias suficientes para obter da providência a concessão de outro empréstimo corporal equivalente ao destruído, um outro templo perfeito e sadio, a fim de recomeçar o carreiro normal da evolução interrompido pela queda nos desvios do suicídio. Ele sofre, é certo, mas quem o fez sofrer? Por que sofre? Essa é a perguntinha que os fez calar, né? Onde o maior responsável pelos seus sofrimentos? Né?
Então, são perguntas que realmente os fizeram silenciar, mesmo ao contrafeito, né? Baixaram suas frontes, né? Tristes e silenciosos. E ficaram pensativos, né? Porque quando fala onde o maior responsável pelos seus sofrimentos? Eles mesmos. Eles mesmos. Né? Não foi ninguém que os fez sofrer. Né? A consequência do ato levou a reencarnar agora em corpos defeituosos. Exatamente. E aí, com isso, né, Selma, a gente termina esse capítulo e semana que vem já vamos gravar um outro capítulo, né, que tem como título Os Primeiros Ensaios. Né? E aí a gente já está quase perto de chegar aí ao final do nosso livro, né? Ainda falta um pouquinho. Quase perto, mas a gente, nós já passamos 2/3 do livro, né? Mais ou menos. Mas a gente teve um proveito grande, né, nesse estudo desse capítulo, né, que a gente está agora com mais informações, né? Que é importante para todos nós quando a gente também traz para a nossa vida, do nosso dia a dia, né? Esses ensinamentos que a gente deve ser grato a Deus pela oportunidade reencarnatória, mesmo diante de alguma dificuldade, né? E a gente vai encerrar o nosso estudo de hoje, né? Fazendo a nossa prece, como de costume, pedindo a Jesus, ao nosso Mestre, a Maria, essa Mãe Santíssima, para que possa ajudar todos esses espíritos endividados com a lei de Deus, que saíram pela porta equivocada do suicídio. A gente pede a Deus, a Jesus, a essa falange amiga de Dona Ivone, que trabalha nesse hospital, ajudando a todos esses irmãos. Então, Jesus, em teu nome, em nome de Maria, mas, acima de tudo, em nome de Deus, que por misericórdia possa assistir a todos esses irmãos, com a luz, com a paz, com a misericórdia. Que assim possa ser. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Jesus e a Maria Santíssima, que ampara todos esses irmãos que estão em sofrimento causados por si próprio. E que nós aqui na Terra, aqui encarnados, possamos perceber quanto a providência atua sobre nossas existências, que nossos sofrimentos não passam de equívocos das nossas próprias escolhas, contando sempre com a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos orienta, que possamos nos sintonizar com esses nossos irmãos de caminhada, para podermos ouvir seus conselhos e não nos percamos do bom caminho. E assim, Pai, pedimos a permissão para encerrar nosso estudo, dando graças a Deus. Graças a Deus. Bom fim de tarde para todos. Um bom final de semana também para todos, e a gente vai estar aqui na próxima sexta-feira com esse compromisso de levar esses estudos do livro Memórias de um Suicida para ajudar a quem quer que tenha contato com esse vídeo e para nos ajudar também na nossa caminhada, porque a gente aqui tem a grande oportunidade de ver a misericórdia do alto atuando na vida de cada um de nós, independente de suicida ou não. Nós estamos sempre protegidos por essa misericórdia, por essa lei de amor, e por Deus, e por esses benfeitores que investiram para que a gente dê certo nesta reencarnação, né, Selma? Exatamente. Então, que sejamos gratos por tudo isso, né? E podemos divulgar também esse vídeo, né? Para mais corações poder ser ajudados também. Exatamente. Fiquem com Jesus em seus corações, paz profunda a todos. Obrigada.